Oi, gente, tudo bom? Eu sei que aqui no Brasil tem muitos fãs do escritor Charlie Dunley, especialmente quem gosta dessa temática de investigação policial, de livros com mistérios, mas eu, particularmente, depois de ler 3 livros desse autor, posso já dizer que ele não é o meu preferido e tá longe de ser um dos meus autores preferidos. Novamente, eu não fui surpreendida com as histórias dele. Novamente, eu senti um livro um pouco mais arrastado, difícil de concluir e pra mim, inclusive, de todos que eu li, foi o que eu menos gostei. Eu tô falando da obra mais recente que eu li do autor, que é o Nunca Saia Sozinho. É uma obra que investiga uma série de assassinatos que acontecem ali numa casa afastada, nos arredores de uma escola ali de elite, uma escola que os adolescentes ficam durante vários períodos ali do ano longe da família, e ali a gente acompanha a investigação do que tá resultando nisso. E a gente tem o ponto de vista do assassino, sem saber que é um assassino, tem o ponto de vista da investigação, enfim, é uma obra que me atraiu quando eu li a sinopse, porém, ao ler o livro, é uma história que não me prendeu e no final também não me surpreendeu com a revelação ali da motivação e do porquê. Eu já tinha lido do autor o livro A Garota do Lago, tem vídeo aqui no canal falando sobre essa obra, que eu não fui surpreendida no final, desculpa, eu sei que tem muita gente que fala que é um dos melhores plot twists, eu achei um pouquinho previsível. Li também o Não Confie em Ninguém, que é dos 3 é a obra que eu gostei mais. Achei interessante, embora também não tenha sido surpreendida e eu também achei que em alguns pontos foi cansativo, mas de todos o que eu menos gostei foi essa obra recente. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que eu não gostei tanto assim de Nunca Saia Sozinho, sem spoilers, então fica sossegado, eu não vou te revelar quais são os principais mistérios da obra, eu só quero deixar muito claro que assim, independentemente de eu gostar ou não tanto assim da obra, eu quero que você leia, eu quero que você tire suas próprias conclusões, eu só tô aqui pra te mostrar meu ponto de vista e de repente se você pensa igual a mim, e aí você acaba poupando o teu tempo e lendo uma outra obra. É até uma forma de incentivar a leitura, porque a gente sabe que muitas vezes certas obras, quando não é do nosso estilo, não é do nosso gosto, a gente acaba até às vezes entrando numa ressaca literária, ou seja, não querendo muito ler livros por causa dessa decepção. Então eu tô aqui para te orientar, de repente te dar uma oportunidade para você ler uma outra obra que talvez te interesse muito mais. Então aguenta aí, nesse vídeo eu vou conversar bastante sobre Nunca Saia Sozinho, do Charlie Dunley. No livro a gente começa acompanhando o ponto de vista de quem a gente já sabe que vai ser o vilão da obra. A gente não sabe se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, a gente só sabe que desde muito novo ele acabou causando propositalmente a morte do irmão mais novo dele, irmão adotivo. Ele já passou por outros lares e aí a gente fica sem entender muito bem, ele ou ela, que é que causou isso. Aí passando mais pro tempo real, que a gente depois vai ver que é um pouco antes do que o tempo realmente atual. A gente avança alguns anos para frente e acompanha um caso que aconteceu numa cabana, que era uma antiga casa onde moravam os professores de um internato, de uma escola ali onde os alunos ficam morando durante um certo tempo. Teve uma certa noite em que aconteceu ali um massacre, então 2 alunos acabaram morrendo, mas outros ficaram traumatizados, outros sobreviventes, depois do que seria uma suposta pegadinha para novos alunos. E ali, depois dessa investigação, um professor acabou sendo acusado como o criminoso daquilo tudo, porém, quando a polícia tentou pegá-lo, ele acabou caindo na linha do trem e ele ficou vegetativo depois disso. Só que, alguns anos depois, toda essa história, obviamente, virou muito famosa. A gente sabe que essa temática do true crime faz muito sucesso, e dentro dessa realidade do livro também. Então, existe um podcaster que acaba indo para o local, acaba se aliando com uma outra moça que também faz investigações, tem um blog sobre essa temática, porque eles começam a questionar algumas coisas. Será que de fato esse professor foi o culpado? Se ele foi, quais seriam as motivações? Porque ele está há muito tempo vegetativo, ninguém entende o que teria causado aquilo, existem algumas suposições.
e ele começa a receber algumas pistas, especialmente porque depois que teve essa resolução, né, do professor ter sido preso, mais outros 2 alunos que foram alguns sobreviventes dessa noite que teve esse massacre, eles acabaram morrendo e de forma muito semelhante, caindo na linha do trem. Então, ou eles foram jogados e existe alguém que está tentando acabar com as possíveis provas, possíveis testemunhas, ou eles estão simplesmente se jogando para acabar com a própria vida por causa de alguma coisa relacionada com o dia do assassinato. Então, existem muitos mistérios que estão entrecotados ali no meio dessa história toda. Só que algumas outras coisas vão acontecendo durante a investigação que acabam envolvendo 2 policiais que já fazem parte das sagas de livros desse autor. Eu tô falando da Rory, que já apareceu no livro Uma Mulher no Escuro, e também do Lane, que acaba sendo o namorado dela, que também já apareceu nesse outro livro que eu não li ainda. Então, pra mim, foi o primeiro contato que eu tive com esses 2 personagens. Eu gostei bastante da personagem, ela é uma personagem que tem uma característica meio autista, acho que ela tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, então ela tem aquela coisa, ela é muito focada em algumas coisas, então ela fica muito empenhada em descobrir aquilo que ela tá investigando e ela acaba indo meio que a contragosto investigar isso daí, porque o Lane, que é o namorado dela, é convidado para participar dessa investigação através do podcast, que é de uma emissora de TV super famosa, porém existe um atentado e ele acaba ficando mais envolvido do que seria o necessário, então ela acaba entrando nesse caso e ela é especialista em cold cases, né, em casos arquivados. Como esse caso já aconteceu há muito tempo, é a situação perfeita para ela atuar. A partir daí eu não vou te dar muitos detalhes não, porque pode ser considerado um spoiler, porque tudo isso que eu comentei acontece bem no começo do livro, então é como se fosse realmente a introdução à história. Aí a partir daí a gente acompanha todos os outros vários personagens que aparecem, como por exemplo os outros adolescentes que foram sobreviventes daquela noite. A gente também tem as pessoas que investigam esse caso, que são esses jornalistas, a do blog ou do podcast. A gente tem o pessoal da escola, então tem a diretora da escola, o psicólogo da escola, as pessoas que estão envolvidas com tudo isso que está acontecendo, os familiares desses alunos sobreviventes. Enfim, tem muitos suspeitos, tem muitas pessoas envolvidas e cada vez mais o livro vai dando pistas que vão colocando a visão, o foco diretamente em alguns personagens. Tanto que tem alguns que fica muito claro que o autor tenta apontar o dedo para esse personagem, mas a gente sabe que está muito na cara, provavelmente não é bem isso que está acontecendo. Então você vai acompanhando toda a história. Além disso, tem também a visão do assassino. Lembra que eu comentei que logo no começo do livro a gente tem a visão dele, como que ele acabou causando ali a morte do irmão postiço dele? Pois bem, a gente vai acompanhando também toda a questão desse personagem. Então, toda a mudança da forma dele de pensar, toda as engenhocas que ele faz para poder conseguir realizar as coisas que ele acha que são certas. A gente vê que ele é basicamente um psicopata, porque ele não tem empatia por ninguém, e a gente sabe que esse personagem, ele tá no meio desses vários outros que foram introduzidos pelo autor ali durante a história. Então você fica naquela tensão tentando descobrir quem que é. Eu desconfiei do personagem, mais ou menos na metade do livro, e ao longo da história algumas coisas foram só me dando mais certeza. O que eu não desconfiei foi a motivação, que eu achei meio fraca, mas que tá lá e que eu realmente, nesse sentido, fui pega de surpresa, mas não o suficiente para me fazer gostar tanto assim da obra. É um livro grande, é um livro extenso, assim como os outros livros do autor também. Ele tem essa característica muito descritiva, ele quer te fazer entrar na cabeça dos personagens, ele quer te fazer entrar nos cenários descrevendo tudo que tem ali nos arredores, porém isso às vezes beira um pouquinho a questão do exagero. Eu acho que é um livro que poderia ter muitas coisas cortadas e ainda assim ser uma boa obra. Acho que ele fica um pouco cansativo em algumas partes, mas nada também que seja absurdo. É um livro que você termina assim rápido, mas que boa parte dele poderia ser retirada, eu acredito que sim.
Mas no geral é isso. Eu acho que é uma obra intrigante. Eu acho que ele tem uma premissa muito interessante. Eu acho essa ideia de dar uma investigada sobre o caso, tentar puxar coisas do passado para entender o futuro, algumas cenas que tem a visão do vilão é interessante para você acompanhar através dos olhos do assassino, mas é sim uma obra cansativa, é sim uma obra que não te cria empatia por nenhum personagem. Inclusive a própria protagonista, que é a Rory, que é essa personagem que eu falei que é investigadora e que tem autismo, ela é toda focada. Você não cria tanta empatia com ela, você não tem aquele medo de que aconteça algo com ela. Pelo menos comigo não aconteceu, eu não tive essa conexão muito forte com ela. Talvez se eu tivesse lido outro livro, A Mulher no Escuro, onde ela aparece, eu talvez tivesse essa conexão maior. Se você já leu o outro livro, comenta aqui se é isso mesmo, se no outro livro de repente ela tem uma conexão maior com os leitores, e porque isso faria toda a diferença. Eu acho que eu teria medo de acontecer alguma coisa ruim com ela. Acho que isso faz com que a gente passe a gostar mais da trama, né? Faltou isso, na minha opinião, um pouquinho. Mas não é uma obra ruim, eu tenho certeza que tem muita gente que gosta desse livro, assim como tem muita gente que gosta do autor. Ele só não me pegou ainda um pouquinho. Então, se de repente você pensa como eu com relação a algumas outras obras literárias, você já sabe mais ou menos se você vai gostar ou não desse livro. Então, ou já acrescenta na sua estante ali virtual, ou deixa para a próxima e já pula para uma próxima leitura. O que não falta aqui no canal são indicações de bons livros para você ler. Então, leia, independentemente do que seja, leia. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Clica aqui nesse botãozinho vermelhinho, inscreva-se. Aqui também eu trago muito vídeo falando sobre, além de literatura, sobre cinema, sobre seriados. Se você gosta desses temas, esse canal é pra você. Me ajuda e dá um joinha nesse vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Isso me ajuda pra caramba a crescer aqui a comunidade. Então, se você é um bom leitor, me ajuda. Aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais e não se esquece de comentar aqui na caixinha de comentários o que você achou do vídeo e da leitura. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima!